Olá, pessoal, sejam bem-vindos no nosso canal. E o quadro de hoje, nós vamos fazer um debate, né, sobre um assunto que está super comentado, né, nas últimas semanas, que é em relação ao Enem. Então, para isso, né, eu convidei três pessoas, né, que são da área, né, de relacionada à educação e também sobre saúde mental, para comentarmos um pouco sobre isso. Então, como título, né, do nosso debate de hoje, Enem para mim, Enem para você. Educação popular e aprendizagem em tempos de pandemia. Então, já logo de início, eu quero agradecer a presença dos nossos convidados de hoje e pedir para que eles mesmos se apresentem. Fran? Olá, pessoal. Eu me chamo Franciele Rakoski. Eu sou licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Também tenho meu mestrado pela Universidade Federal da Fronteira Sul, que foi mestrado profissional em educação, e sou bacharel em serviço social, e atualmente eu trabalho em São Valentim, né, no NASF, que é um núcleo de apoio à saúde da família, e no momento também estou dando aula na Escola Pública Estadual de Getúlio Vargas. Então, esta seria a minha carreira, assim, que estou formando, né, com o passar do tempo, desde a minha formação na licenciatura, no bacharelado e do mestrado. Continuo. Olá, meu nome é Daiane Zin, sou psicóloga, tenho formação na área clínica, né, estou terminando uma pós-graduação na área clínica, além da formação, obviamente. Atuo no consultório, tenho consultório em Erechim e Passo Fundo, e também trabalho com a Franciele no NASF, lá em São Valentim. Muito bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Me chamo Matheus, eu sou professor de Sociologia do Estado do Rio Grande do Sul e também sou formado em licenciatura em Ciências Sociais. Bom, feita a apresentação dos nossos convidados, né, já quero agradecer novamente pelo tempo, né, disposição de estarmos aqui para comentarmos um pouco sobre esse assunto. Então, olha só, na última segunda-feira, no dia 4, o governo federal lançou um vídeo para, em meio à pandemia do Covid-19, tentar estimular os estudantes a realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O que, inclusive, as inscrições do Enem começaram nesta segunda-feira, dia 11, e seguem até o dia 22 de maio. A prova poderá ser tanto impressa, né, e realizada nos dias 1 e 8 de novembro, como também será no formato virtual, né, que vai ocorrer nos dias 22 e 29 de novembro desse ano. No entanto, o Tribunal de Contas da União, mais especificamente, né, a Secretaria de Controle Externo da Educação, nessa segunda-feira, dia 11, né, no mesmo dia que se iniciou as inscrições do Enem, deu parecer favorável ao adiamento do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, diante da pandemia do coronavírus. O parecer do TCU é uma resposta a uma representação movida pelos parlamentares Edilvan Alencar, do PDT do Ceará, e Túlio Gadelha, do PDT do Pernambuco, pedindo o adiamento do Enem, no qual, né, a segunda ação, a manutenção das datas violam a igualdade de condições entre os candidatos e a garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Elício Teixeira, INEP, responsável pelo exame, tem 5 dias para se manifestar. Feito esta apresentação, né, sobre o nosso tema central de hoje, aí eu pergunto, o TCU está certo em acatar o pedido de adiamento do Enem? Quais são os níveis de desigualdades apontados em nosso contexto? Então, para responder a esse início, né, de debate do dia de hoje, nada melhor do que os professores que estão atuando diretamente, né, com os estudantes do ensino médio e que, inclusive, alguns desses estudantes vão prestar o Exame Nacional do Enem, né, esse ano. Então, desde já, pergunto para os professores que estão à frente, né, qual que é a realidade dos estudantes de vocês,
vocês já tiveram essa conversa com os estudantes de vocês? Como que está se dando esse diálogo em relação ao Enem deste ano? Vocês já têm um diagnóstico em relação aos estudantes de vocês? Bom, eu posso começar a falar a respeito da minha experiência, então, em sala de aula. Para nós, foi uma surpresa quando chegou o dia 20 de março, né, e foi decretado, então, a paralisação das aulas presenciais. Porém, né, segundo orientações da 15ª CRE, a gente deveria continuar atendendo os alunos, né, numa modalidade à distância. Então, a nossa realidade, ela mudou totalmente, né, de um dia para o outro. E as dificuldades, assim, que a gente encontra, né, nesse período de pandemia, né, associa tudo, né, associa a dificuldade do aluno em se concentrar, né, em uma modalidade à distância de ensino, se associa também ao fator da organização dele em casa, né, como que ele vai se organizar para estudar, né, praticamente sozinho, se associa também ao que a psicóloga Daiane pode falar muito melhor que eu sobre a saúde mental desses estudantes. Então, a nossa realidade na área da educação, ela mudou totalmente de um dia para o outro, né? Até porque ali no dia 20 de março, então, a gente teve, né, a paralisação das aulas presenciais, né, com todas as restrições, isolamento. Só que, mesmo assim, a gente continuou atendendo os alunos. Só que cada escola e também cada professor poderia atender da melhor forma que achasse, né, que o seu conteúdo poderia ser trabalhado, né? Então, ficava a critério de cada professor selecionar os conteúdos, né, fazer as abordagens, gravar vídeos, né, formar grupos no WhatsApp com cada turma. Então, ficou a critério de cada docente, né, de como fazer com que a sua disciplina, com que a sua aula pudesse chegar a esses estudantes, né? Então, eu lembro que ali em março, até o final do mês, a gente dividiu o primeiro bloco de atividades para os alunos, né? Então, alguns professores gravaram vídeos, outros mandaram atividades por e-mail, outros deixavam na escola, né, material impresso, os alunos, assim que possível, o familiar deles iam lá fazer a retirada disso para depois ser devolvido. Então, foi feito vários tipos de articulação para que os alunos conseguissem, né, ter o conteúdo em dia. Né? Conteúdo em dia, entre aspas, porque a gente sabe que agora, com essa pandemia, a gente tem a certeza de que nada substitui o contato de aluno e professor em sala de aula, né? Então, eu lembro que foi bem difícil no início. Na nossa escola foi feito um grupo de WhatsApp para cada turma, né? Então, cada turma tinha um grupo com todos os professores. O que ficou, de uma certa forma, desorganizado, né, e com bastante dificuldade, porque todos os professores encaminhavam as atividades naquele grupo. A minha estratégia, e eu já tinha criado um grupo de WhatsApp para eles, das minhas disciplinas que eu leciono, que é a Sociologia e a Filosofia. Então, antes disso, eu já tinha criado um grupo com cada turma, e daí depois eu fiquei utilizando esse meu grupo no privado com eles, né, porque o que acontece? Chega num determinado dia, diversos professores encaminham atividades por lá e os alunos ficam meio perdidos, né, em conseguir achar todas essas atividades, se organizar no caderno, e até porque, como a sociologia e a filosofia que eu leciono é no ensino médio, eu vejo uma diferença entre os meus alunos do primeiro ano, né, do segundo ano e do terceiro, né? Os alunos do primeiro ano tiveram mais dificuldades em assimilar essa organização de conteúdos. O segundo ano foi um pouco mais tranquilo e certamente do terceiro ano conseguiam caminhar com as próprias pernas, vamos dizer assim, né? Eles conseguiam se organizar melhor. Até porque os do primeiro ano vêm do fundamental, né? Então eles têm muito aquela presença do professor em sala de aula, auxiliando em todas as atividades. Já no ensino médio, eles começam, né, a estudar sozinhos, né, ter um pouco mais de liberdade, assim, para estudar.
Só que a nossa dificuldade, né, enquanto a minha realidade, que é a escola pública, foi de alguns alunos, muitas vezes, não ter acesso à internet, né, não ter celular, né, isso aconteceu, né, ou o celular também está com a câmera estragada, porque o que eu fazia, né, eu encaminhava as atividades, e para que eu não acumulasse tantas coisas para corrigir, para dar um feedback para eles, eu ia pedindo foto, arquivos das atividades para mim ir corrigindo, né? E daí alguns alunos não tinham celular, outros a câmera estragada, enfim. N fatores, assim, que dificultavam esse processo de ensino-aprendizagem. Outra coisa que eu posso pontuar, assim, de dificuldade é os horários. Primeiro que foi estabelecido na nossa escola que os professores eles ficariam disponíveis, né, para os alunos nos períodos das suas aulas. Então, por exemplo, eu dou aula na quarta e na quinta de manhã. Na quarta e na quinta de manhã, os alunos falariam comigo e eu falaria com eles. Não precisaria ser ao vivo, né, nessa dinâmica assim de live, mas seria o meu horário de aula e o horário que eles teriam comigo. Isso não deu certo. Então, às vezes chegava sábado, domingo, feriado, a gente estava recebendo atividade dos alunos, atendendo eles em qualquer horário, né, para não deixar eles desassistidos, né? Então, essa lógica do horário programado de cada período não funcionou. Então, isso é uma dificuldade também, porque estressa o aluno, né, porque não tem a organização, e também acaba estressando o docente, né? Porque a todo tempo o teu WhatsApp está ali recebendo mensagens, arquivos de alunos, conteúdos, dúvidas, e tu tem que dar um jeito de atender a todos. E é diferente de uma sala de aula que tu atende 30 ao mesmo tempo, né? Tu vai respondendo um por um no teu celular, né? Sem contar que o professor tem que ter um celular razoavelmente bom, né? O professor tem que ter internet em casa também para conseguir trabalhar de casa, né? Então, e também o professor tem que, mais ou menos, né, se vai optar por gravar um vídeo, gravar uma aula de matemática, como que ele vai explicar isso? Vai fazer por slide? Vai colocar num quadro? Tem quadro em casa? Não tem? Né? Como que vai explicar esse conteúdo? Então, foram surgindo muitas dificuldades, né? E eu acho que são essas dificuldades de aprendizagem que os alunos estão tendo e a nossa dificuldade também de ensinar o conteúdo para eles, eu acho que deveria, né, ser levado assim bem a sério para o adiamento dessa prova, né, porque nem todos têm acesso iguais, né, às tecnologias, enfim, e depois a gente pode conversar sobre o Enem digital e problematizar um pouco isso também. Mas, a princípio, foi essa organização, pelo menos da escola que eu leciono, e essas dificuldades, assim, que foram surgindo ao longo desses meses que a gente ficou afastado deles. Esse diagnóstico que a Fran trouxe para nós da escola dela é o mesmo que tu encontra nos teus estudantes também, Matheus? Sim, sim. Inclusive, como eu também sou professor da rede, todos os repasses que ela teve, eu também recebi as mesmas orientações, tudo. Então, eu acho que até para não ficar repetindo a mesma fala do que a Fran falou, foi totalmente contemplado pelo que a Fran diz. Eu já gostaria de talvez lançar aqui a nossa conversa para uma outra direção. O governo ele tem apanhado muito ultimamente, né? E o Ministério da Educação ele lançou essa campanha para justificar a manutenção do Enem. Só que o argumento aqui é simples para a gente pensar. Como é que a gente vai fazer um Enem sem aula, sem cursinho, sem professor, sem escola, e no meio de uma quarentena onde quase um terço da população dos lares brasileiros não tem acesso à internet? Justamente os mais pobres, ou seja, você vai fazer um Enem elitista que vai prejudicar os alunos que não têm acesso à internet justamente por serem mais pobres. É importante a gente sempre pensar que o objetivo do Enem, para além de avaliar a situação do ensino médio, ele também tem políticas afirmativas envolvidas através
do SISU, né? E essas políticas afirmativas estão justamente na possibilidade de equiparar o acesso de diferentes classes ao ensino superior. Então, é sempre muito complicado essa questão do Enem ser realizado no meio de uma quarentena. Quem que é o público-alvo que está sendo contemplado nisso, né? Tem um canal que é o Cadê a Chave, um canal do YouTube, que eles fazem meio que uma avaliação sobre o próprio vídeo que foi lançado pelo Ministério da Educação com relação ao Enem e tudo mais. E nesse vídeo a gente já consegue ver que parece que o governo ele não tem o mínimo conhecimento da realidade brasileira, não tem sensibilidade social e está totalmente descolado com a realidade do brasileiro mesmo, né, dos estudantes brasileiros. A classe que está sendo contemplada para esse tipo de Enem não é a classe da maioria da população brasileira. Enfim. Pois é, essa campanha, né, que o Matheus está comentando, foi divulgado no dia 4, né, na segunda-feira, e traz o seguinte slogan, né, o Brasil não pode parar, né. Nisso traz vários jovens, né, comentando através dos seus iPhones, né, se gravando e estudando. E esse diagnóstico, né, sobre a função do Enem, de que não pode parar, traz essas questões, no qual, inclusive, eu também sou professor, né, e fui chamar alguns estudantes meus para conseguir participar desse debate também, que eu acho muito válido, né, eu escutar os estudantes também. E me deparei com uma realidade muito triste, no qual muitos estudantes não tinham tempo, né, disponível para poder participar desse diálogo que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque ele já tem essas atividades que são realizadas extra-classe, que, de certa forma, demandam um tempo, né, no qual, como a Fran tinha comentado, de que não é somente o dia, o horário da aula, é às 11 horas da noite no domingo, é meia-noite no domingo, além de serem, em sua maioria do ensino médio, estudantes trabalhadores. Então, isso reflete muito, né, sobre as possibilidades de estudo, no tempo de estudo. Então, nós temos toda uma carga emocional, né, no qual o estudante que vai prestar o Enem hoje, ele não tem tempo para poder estudar, recurso para poder estudar. E nisso eu já lanço como questionamento para a Daiane, se ela puder comentar um pouco sobre nós, qual que é o impacto, né, nessa geração desses estudantes, né, da classe popular, onde é que não conseguem se encaixar nessa condição, né, no qual foi apresentado na propaganda do MEC, de que é tão simples estudar em casa, né, mas temos todos esses esquemas, né, que estão por trás de ter uma rede Wi-Fi, de ter uma internet boa para poder assistir às aulas, para poder pesquisar, não ter a possibilidade de entrar dentro de um cursinho também. Então, não sei se a Daiane pode nos comentar um pouco, né, sobre o que impacto que causa isso no estudante. Eu acho que já pensar em Enem já gera um burburinho dentro da gente, né? Acho que vocês passaram por isso, eu passei por isso, e as pessoas que estão vindo vão passar por isso, né? Só pensar nisso já traz essa questão ansiogênica. E me utilizo da fala do Matheus, né? Eu acho que realmente não está sendo pensado em todas as classes, em todas as pessoas, quando se faz essa propaganda, né? O que você quiser, você dá um jeito, você estuda e tudo mais, né? Eu acho que isso que a Fran, né, e o Matheus trouxeram, de que é uma realidade, né? Talvez muitas pessoas não tenham esse entendimento, né? Porque vivem dentro do seu quadrado, dentro da sua realidade. E não vão muito ter a realidade do outro, né? Isso acaba por gerar esses comentários que você se refere aí, né? As pessoas, não, vai lá que consegue. Como é que você vai conseguir, né? Se você não tem todas as questões que articulem o seu estudo, né? Pensando no Enem, né? Pensando em entrar numa graduação, não é tão simples, né? Requer todo um tempo na qual você vai se doar para aquilo, né? Um tempo que algumas pessoas têm, só que não tem recursos nesse momento, né? Não tendo aula, né? Como é que você vai se sentir autorizado a ir lá? A ir lá e fazer, porque você vai se sentir apropriado para aquilo.
perfil, né? Então, pode ser, né? Pode ser não. Eu acredito que muitas pessoas estão vivendo uma tormenta, né? Que é uma oportunidade de ingressar, né? Existe todo esse desejo, né? De ter alguém, né? Porque hoje em dia está muito também pautado, né? De educação, ter um título, né? Você será alguém a partir disso, né? E às vezes se coloca em dúvida também um pouco sobre isso, né? Mas fica muito assim, né? Dessa sentimento de inadequação, de não pertencer, desculpa, à sociedade, onde se é excluído, né? A gente tem, né, através do nosso governador, não, do nosso presidente, né? Ele se utiliza de expressões e fala que realmente, às vezes, nos coloca num lugar de inadequação, né? De que a gente nunca chegará ao nível, né? E quando ele fala, e quando se é, agora, pensando, né, no Enem digital, isso me causa, para mim, que já sou formada, uma sensação assim de, meu Deus, como é que isso está acontecendo, né? Quanto tempo de aula teve esse ano, Fran? Nem um trimestre de aula. Como é que as pessoas vão se sentir preparadas para ir lá? Que essas pessoas realmente estão em vulnerabilidade social, porque se não estão em vulnerabilidade social, realmente, talvez elas vão dar seu jeito. Vou contratar um professor particular, os cursinhos vão dar assistência, vão mandar os videozinhos em casa. Mas e essas pessoas? Eu acho que a nossa preocupação e talvez a nossa discussão seja realmente voltada nisso, né? Até a própria escola particular, né? Ela tem uma modalidade de ensino à distância mais organizada, né? Ela se utiliza de recursos como plataformas digitais, né? Então, isso facilita nos processos de ensino-aprendizagem. Agora, como que você vai ensinar um aluno conteúdo para um aluno, né? Num grupo de WhatsApp, né? Que todos os outros professores estão lá, né? E às vezes o aluno, ele não vem tirar a dúvida no grupo, ele vem tirar no teu particular, então tu acaba atendendo um aluno por vez, né? As dificuldades, às vezes, que eles têm em fazer as atividades, né? Eu até mesmo estava trabalhando com o terceiro ano, um projeto de direitos humanos, e a minha ideia era que eles produzissem um artigo, né? Para depois fazer uma amostra dos direitos humanos, queria que eles fizessem um banner, sabe? Um estilo mais acadêmico, assim, para a escola. E eu tive que parar essa atividade com eles, porque eu não estava dando conta de explicar como eles iriam produzir isso. Então, eu falei para eles no grupo, eu disse, ó, quando retomar as aulas, pessoal, eu retomo com essa atividade. Eu acho que seria uma das atividades mais diferentes que eles teriam, né? E para se envolver, enfim, né, além daquela lógica conteudista, né, que eles protagonizassem alguma coisa de diferente na escola. Então, foi algo que eu tive que parar, porque eu não tive condições de atender a todos, né? Aí eu tinha um grupo de cada turma, e daí eu tive que começar a dividir por subgrupos. Não, então o teu grupo é sobre esse assunto, vou fazer um outro, sabe, para conseguir atender. Só que não deu certo. Foi uma atividade que eu tive que paralisar, né? Então, essas dificuldades que a gente encontra no ensino público, e sem contar também nessa lógica do Enem digital, que, em primeiro lugar, né, agora ele não vai ser expandido a todos os lugares, né? Pelo que eu estava lendo, ele vai ser em algumas capitais, vai atender, quem sabe, o número de 100 mil alunos, não me recordo bem. Só que depois, né? Porque em 2026 o governo quer eliminar, né, esse Enem impresso, né? Só que até lá, né? Pensando no meu ambiente de trabalho da escola pública, a gente não tem uma internet adequada, né? A gente não tem um laboratório de informática adequado. Os nossos computadores, eles funcionam uma semana sim, a outra não, né? Então, até tudo isso ser bem articulado, quem vai estar perdendo de ingressar numa universidade são os nossos alunos menos favorecidos, né? Porque, que nem eu até comentei com eles, eu falei, pessoal, eu vou estar participando, enfim, de uma fala, gostaria que vocês me mandassem no grupo as dificuldades que vocês estão tendo, né?
é a ansiedade que vocês estão tendo para prestar o vestibular, enfim, prestar o Enem, enfim. Falei, vão mandando aqui para a prof para mim poder falar, né, ali na hora, os exemplos que vocês vão me citando. E é o que eu comentei com eles. Qual de vocês tem condições de ir agora para uma capital, final do ano, para fazer o Enem digital? Eu falei, se alguém de vocês está pensando em fazer isso, né, me avisa que eu quero colocar lá na sala, né? Eles não têm. Eles nem... Daí uma aluna me perguntou no grupo, prof, mas o que é esse Enem digital? Porque não tem o contato com o professor que vai estar ali no teu dia a dia para te explicar isso, sabe? Então, os menos favorecidos, com certeza, né? Até a gente não ter os recursos adequados, eu acho que isso está muito longe ainda de acontecer, né? Nas escolas públicas, são os nossos alunos que vão ser os mais afetados com essa lógica de Enem digital, porque a gente não tem condições tecnológicas na rede pública para trabalhar. E daí eu estava lendo, né? Porque o Enem digital ele vai ser mais moderno, vai ter interação com games, né? Com vídeos, com gráficos. Daí eu me pergunto assim, do que adianta o aluno ter isso numa prova? Né? Uma vez por ano ele vai ver essa interação, esses jogos, esses games, e daí durante o ano ele não tem nada disso numa sala de aula. Né? A gente não tem um laboratório adequado, a gente não trabalha com tecnologia, a gente não tem um data show, às vezes a caixinha de som não funciona para passar um vídeo diferente. Então, ele vai chegar na hora da prova do Enem digital e vai se assustar com tudo aquilo, porque não é algo familiar para ele. Todos esses recursos, toda essa tecnologia está longe das nossas escolas. Então, eu acho que isso é muito problemático, sabe? Para nós, docentes, é um desafio. E para os nossos alunos, eu acredito que é algo muito estressante, é algo que deixa eles muito aflitos, né? E são coisas para a gente pensar e problematizar sempre. É que para muito além, né, da questão da saúde emocional, né, do não pertencimento, como a Daiane falou, tem a questão da saúde emocional também do professor, né, da professora que está lá pensando nas várias estratégias, nas várias propostas e como atingir, né, como chegar a esse estudante. O Matheus, se não me engano, ele tinha adaptado algumas aulas dele, né, para pensar naquele estudante que só usa o 3G, que não tem uma internet muito boa, né? Não sei se você quer comentar um pouco sobre isso, né? Eu tenho uma pergunta. A Fran já comentou um pouco também, né, sobre os estudantes delas. Mas e tu, Matheus, tu tem alguns estudantes, professor Matheus, né? Algum estudante que já se falou que vai fazer o Enem, que pediu alguma ajuda, se comentou alguma coisa relacionada a isso? Porque a gente vive numa geração onde a informação ela está muito intensificada, né? Mas são alguns níveis de informação também, né? Então, muitos nem sabem, né, que vai ter realmente o Enem esse ano. Bom, primeiro eu acho que eu vou por partes, eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu dou aula em 2 escolas e são 2 realidades totalmente diferentes. Uma escola é aqui mesmo na cidade, na área industrial da cidade. A outra escola é numa cidade que tem uma população inferior a 5.000 habitantes. Então, é uma cidade bem pequena, é quase uma escola rural. Não chega a ser uma escola rural, mas boa parte dos meus alunos são do campo, entendeu? Então, são realidades bem diferentes. O pessoal daqui, né, que seria de uma escola maior já e tal, eles já têm esse interesse, estão buscando atrás para ver o Enem e tudo mais. Tem a questão da dúvida deles, e tem uma outra professora que está capitaneando isso daí, toda essa questão, né? Como eu acabei de ingressar esse ano na parte, vamos dizer assim, na docência, então eu estou dando uma auxiliada com essa professora, mas quem está capitaneando a inserção dos alunos no Enem é essa professora. Já nessa outra escola, né, que seria em Faxinalzinho, acho que assim, os meus alunos do ensino médio lá, pouquíssimos vão fazer Enem. Acho que eles já falaram que não tinham tanto interesse, que queriam dar continuidade na vida no campo, ali trabalhando, né? Eu falei sobre algumas questões deles poderem utilizar o conhecimento do ensino superior já aplicando para as áreas que eles estão pretendendo atuar. Só que tem um grande problema aqui para eles, é que
grande maioria deles não tem internet em casa, entendeu? Justamente porque eles moram numa região rural. E se tem a internet, é aquela internet de 3G, que é absurdo. Tu não vai conseguir baixar uma videoaula no internet de 3G. No máximo que tu vai conseguir é baixar um áudio do WhatsApp. Então, o que eu tenho feito foi justamente isso. Eu gravo as minhas aulas como se eu estivesse explicando por áudio e mando imagens, por exemplo, de algum mapa conceitual, alguma coisa do tipo, ou algum texto que eu escrevi e mando para eles. É como eu tenho feito com eles. É um pouco mais difícil de trabalhar assim, sem ter esse contato, vamos dizer assim, tão próximo. Às vezes eu deixo na escola, e eles retiram lá da escola, porque não tem nem como ter um acesso mais próximo com eles. Só que a questão agora do Enem digital, a ideia de você modernizar não é um problema. O problema é o momento. Eu acho que talvez não é o momento fazer essa modernização agora, já que a gente tem tanto problema de infraestrutura. Primeiro se resolve os problemas de infraestrutura. O que um aluno vai fazer se ele está fazendo o Enem digital e, sei lá, dá um pane naqueles computador que é quase o computador cobra do tempo do EPA que as escolas têm, entendeu? Então, o aluno não vai ter o que fazer, ele vai ser prejudicado, enquanto provavelmente já os alunos que forem até fazer o Enem numa escola particular, um colega meu que trabalha na rede privada, e ele já meio que me comentou como que é feito por lá, que eles têm toda a estrutura para fazer esse trabalho e tudo mais. Eu confesso que não no Enem, é como se o Brasil tivesse na posição contrária do cenário internacional. Os países estão, por exemplo, parando de ter o seu exame, acho que caiu. Nós estamos te ouvindo ainda, Matheus. A gente está te ouvindo. Aproveitando só para situar o pessoal de casa, né, sobre o Enem digital, já que nós entramos nessa discussão, né, para vocês terem uma noção, né, em apenas 8 horas da abertura da inscrição para o Enem, já foram computados mais de 1 milhão de inscrições. Sendo desta 1 milhão de inscrições, né, 101 mil vagas são destinadas para a realização do Enem digital, no qual, né, sobre o total de 1 milhão que já foi inscrito, 70 mil vagas já foram ocupadas, né, para a realização do Enem digital, no qual de 99 municípios, 44 municípios já tiveram todas as suas vagas preenchidas. Para compreender melhor, né, sobre o Enem digital, ele veio com uma proposta que foi pensada desde 2019 e foram implementado esse ano, né, com um projeto piloto, já pensando numa perspectiva, como a Fran já falou, que até 2026 seja 100% utilizada essa modalidade, né, do Enem digital. A estrutura do exame, né, ele vai ser igual à da versão impressa, mas os candidatos vão ter que ir até o local da prova para realizar a prova em si. A Fran também tinha apontado isso, né, no qual eles vão utilizar um computador fornecido pelo MEC, né? E tu não vai poder usar o teu computador de casa, vai ser um computador fornecido pelo governo também. A única exceção é a redação, que ainda vai ser aplicada no papel mesmo. A aplicação no formato digital, né, como o MEC aponta, traz uma economia com a redução da impressão do papel e representa um ganho para o meio ambiente também. Só em 2019 foram mais de 10,2 milhões de provas impressas para o Enem e os custos dessa aplicação superaram 500 milhões. Do ponto de vista técnico, o Enem digital poderá permitir a aplicação de novos tipos de questões, sendo possível trabalhar com vídeos, infográficos e até incorporar a lógica dos games à prova, como a Prof. Fran também tinha comentado. Diante disso, né, disso que nós estamos conversando sobre o Enem digital, eu já venho com uma outra provocação. O Enem, nesse formato digital, né, ele vai corroborar com o avanço dos usos tecnológicos digitais, não somente no seu viés institucional, né, no qual é a aplicação da prova em si, mas como um incentivo à utilização desses recursos em sala de aula, sendo que a nossa estrutura, né, como a professora falou, não comporta toda essa
tecnologia, toda essa modernidade em si. Então, será que a utilização desse Enem digital, será que ele não vem para trazer, tipo, uma cutucada para a escola? Vamos se renovar, vamos utilizar outros recursos tecnológicos. Isso pode ser aplicado dentro do nosso contexto de educação popular? Pode ser que sim, que o Enem digital, né, venha também com essa lógica de fazer com que a sala de aula se modernize, né, que os professores se modernizem também, né, que aprendam a lidar com essa tecnologia que está aí. Pode ser que sim. Só que o que eu me questiono é como que a gente vai fazer essa modernidade chegar nas nossas escolas públicas, né? Tendo que, às vezes, quando a gente quer ocupar uma sala de vídeo, né, para passar alguma interação diferente para os alunos, a gente chega na sala de vídeo, não tem a carteira para o aluno fazer alguma anotação, né? É só para ele ter só as cadeiras, né? Então, aí já tem um recurso a menos, né? Ou você chega para fazer, enfim, uma pesquisa no laboratório de informática, o ideal seria um computador para cada aluno, para fazer, né, todo o aluno ter acesso ao seu computador, aprender a lidar com toda essa lógica da tecnologia, aí você chega, tem 6 computadores funcionando, né? Então, ali também já te limitam muito de trabalhar com as questões da tecnologia. E, às vezes, no nosso dia a dia, a gente acaba não pegando essa lógica, porque a gente, às vezes, colocando o meu exemplo, eu tenho um período de sociologia. Até eu fazer toda a conexão, né? Até eu levar eles para uma sala adequada para passar um vídeo, ou levar eles para o laboratório, ali eu já perco de 15 a 20 minutos, né? Então, 1 hora de aula acaba sendo pouco, né? E a gente já problematiza isso também, né? Os horários, enfim. Mas pode ser, né, que o Enem digital venha com essa lógica de modernizar mais as aulas, mas eu pergunto, modernizar para quem, né? Para quem tem acesso a essa modernização. É o que eu falei, está longe, muito, muito longe de ser a nossa realidade na escola pública. Assim, eu digo que é uma coisa utópica até, a gente pensar isso para um curto prazo. Então, que nem eu me referi assim, o aluno vai chegar, vai fazer o Enem digital, eu acredito que até vai ser um susto, assim, de tanto recurso que ele vai ver numa prova, porque é algo que não vai estar no dia a dia dele de sala de aula, porque são mecanismos que, infelizmente, a gente não pode usar. Eu adoraria modernizar minhas aulas, eu adoraria ter outros tipos de recursos para trabalhar com eles, só que, infelizmente, a gente não tem. Então, eu acho que é uma realidade bem distante, assim, desse tipo, né, dessa modalidade de ensino, assim, mais interativa, né? Para nós, eu acho que está longe de acontecer. Matheus, tu quer comentar um pouco também sobre isso? Matheus? Acho que a conexão do Matheus está um pouco estável. Mas aproveitando, então, Daiane, eu tenho um questionamento, né? Muito dessa questão, né, sobre toda essa novidade, toda essa modernidade, né, não somente em relação ao Enem, né, virtual, mas também sobre esses outros meios, né, sobre o estar em aula, ou presenciar a aula, ou estudar a aula, ela traz toda essa questão sobre pertencimento. O Matheus nos trouxe essa questão, né, da escola do campo e do difícil acesso à internet, né, e na questão desse mundo globalizado, né, das novas tecnologias. Aí eu te questiono num ponto, isso não provoca ainda mais a questão da evasão escolar desse estudante que já não se identificava com o modelo tradicional da escola, né? Então ela vem numa modernidade que não se encaixa muito com o conhecimento que é da rotina, né, do estudante. Isso não pode provocar cada vez mais um nível de evasão cada vez maior para os estudantes do ensino médio, mais específico lá para o 3º ano? Eu acredito que sim, porque
Isso também, né, pensando em polos pequenos, né, municípios pequenos, existe uma questão muito fechada, né, o social é muito mais, não sei uma palavra, muito posso nomear isso, mas no sentido que nesse sentido, assim, né, os pais, que nem falava o Matheus, moram muito no interior, né, não saem daquele laço social, um laço social maior. E com essa falta de costura dos laços, faz com que as pessoas adolescentes fiquem muito mais não pertencendo àquele laço social, né? Que nem falávamos da questão do pertencimento, né? Dele se sentir de que ele realmente não pertence àquele mundo, que o mundo dele é estar lá no campo, né? Trabalhando, e que o único sustento, o provento da vida dele, da família dele, é com sofrimento. E o sofrimento, além de emocional, também físico, né? Porque sabemos que tem que morar no interior, para pessoas que não têm tanta condição financeira, sofre muito para plantar, para colher, né? E tem que vender também, né? Ao mesmo tempo que proveito de sustento, tem que vender para poder também ter outros recursos, né? Então, sim, eu acredito que a evasão escolar pode ser por isso mesmo, assim, né? Se sente inadequado, né? Acho que o sentimento de inadequação, de não ter o celular, daqui a pouco fazem telefone, de difícil acesso, não chegar à internet, às vezes não é só isso, tem um sinal de telefone, né? Lá no município onde a gente trabalha, tem isso, tem pessoas que nem têm telefone, né? Então, como é que ele vai se inserir em um outro laço social na qual ele desconhece, né? Algumas crianças, adolescentes, têm até o desejo, a curiosidade, e isso é uma mola propulsora. Mas tem outros que, né, já estão no laço social, né, com a sua família, pessoas da comunidade, e que já se acostumaram com isso, né? Isso é a realidade deles, né? E com uma realidade um pouquinho maior os assusta, né? Faz com que eles recuem em vez de avançar, né? Eu acho que isso pode ser um fator, sim. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim, sim, perfeitamente. Tu trouxe essa questão da família, do que é algo extremamente importante, né, para o estudante. Aí eu tenho um questionamento também, acho que o Matheus pode me auxiliar nisso. Se tiver, o Matheus está por aí? Matheus? Acho que ele não está mais. Vamos ver. Matheus? Tá me ouvindo, Matheus? Tá nos ouvindo? Cara, mais ou menos. Chega até a ser um pouco irônico a gente falar sobre o acesso dos estudantes à internet e tá com uma internet de qualidade. Não, mas isso é um fator Eu não extremamente ouvi a tua importante. pergunta, porque estava cortando todo o meu áudio. Mas é um fator muito importante tu trazer isso também, né? Porque além de nós nos preocuparmos com nossos estudantes, né? O professor, olha o quanto que ele sofre para conseguir se reinventar, né? Nós aqui, nós somos jovens ainda, né? E temos a tendência, né? De que todo jovem, como o ministro da Educação, né? Todo jovem, ele sabe sobre tudo sobre tecnologia. Então, imagina os nossos colegas professores que estão há mais tempo na escola, né, que não tiveram muito contato com gravação de vídeo, com áudio, com enviar um documento via WhatsApp, né? Eu não sei se essa é a realidade de vocês. Vocês têm essa conversa com os colegas de vocês, também professores da área, para ver se como que está sendo esse acesso, né, dos colegas de vocês com os estudantes utilizando essas tecnologias, porque tem muitos casos, né, de que a internet não funciona, o arquivo não envia, o estudante não consegue abrir aquela imagem, né? Não sei se vocês têm essa conversa. Matheus, quer comentar um pouco com nós sobre isso? Bom, primeiro que eu só consigo trabalhar quando a minha internet deixa, né? Então isso já é um problema. Tipo, agora ela não tá deixando. E segundo que eu tenho grandes professores assim do meu lado, que são colegas de trabalho, que estão há muito tempo já, né? Tem uma certa idade, tem uma certa dificuldade para mexer nessas questões.
e eles estão se batendo bastante com isso tudo, é bem complicado. Só que também é lógico, eu concordo muito, eu peguei alguns trechos das falas, assim, não consegui ouvir tudo, mas eu lembro que quando tu estava, desculpa se eu estiver retomando muito o assunto, mas eu lembro que tu estava conversando sobre o Ministério da Educação meio que está querendo impor essa coisa para os professores se cutucarem, ou a escola, enquanto instituição, se mexer para se modernizar. Primeiro que essa provocação me parece ser equivocada, porque se você quer modernização, você tem que dar as bases para que as coisas sejam modernizadas, entendeu? Você tem que fornecer o subsídio para que isso ocorra. A mesma coisa com os alunos fazerem um Enem digital. Se você quer que os alunos executem um Enem digital, que vai gerar uma economia e principalmente vai ser sustentável, de certa forma, por conta, né, vai deixar de imprimir bastante papel. Primeiro você tem que gerar uma política pública de inclusão social, de inclusão digital, na verdade, né? Então, peraí, o que vem antes? Fazer um exame que vai mensurar e também, de certa forma, vai dar a possibilidade do ingresso ao estudante ao ensino superior, ou você fornecer as bases para que daí sim você implemente uma política pública de um Enem digital, entendeu? Eu acho que não me parece correto esse tipo de coisa, entende? Talvez a gente esteja meio equivocado nessa questão. Desculpe se eu estiver um pouco perdido aqui, tá bem cortado os áudios, tá? Então eu não estou conseguindo pegar direito algumas coisas. Mas creio que foi muito ao encontro disso também, né? De certa forma, a gente é utilizado o Enem como uma ideia, né? No qual, se não me engano, foi comentado de que nós saímos da idade analógica para a idade digital. Não me lembro quem do MEC comentou agora, mas depois eu posso pesquisar para jogar para vocês. Mas é bem nessa ideia, né? De quebrar, né? Saímos do analógico, fomos para o digital. Tá, mas quem realmente já está nesse digital consegue compreender essa era digital, né? E essa transformação do analógico para o digital, como que ela se dá? Como que está sendo? Gente, nós não temos nenhum Wi-Fi, né, decente nas nossas escolas. Nem nós, nas nossas próprias casas, temos um sinal Wi-Fi decente para podermos conversar, para poder mandar as atividades, né? Então tem toda uma reestruturação, uma reorganização, no qual realmente tem toda essa questão de desigualdade, né, de acesso e de comprometimento também, né, no qual vem o governo federal. Eu não sei se vocês têm alguma colocação em relação a isso, né, sobre essa posição, né, do governo federal em garantir, né, de que vai ocorrer o Enem devido a tantas circunstâncias, né, sem olhar, né, para esse lado com essa ideia de que o Brasil não pode parar. Uma das falas, né, do ministro da Educação é de que nós vamos deixar de que mais de 5.000 estudantes possam ingressar nas universidades no ano que vem, nós vamos perder advogados, médicos. Tá, mas e quantas pessoas não vão ter nem a oportunidade de entrar numa universidade para poder ser um médico e ser um advogado? Então, creio que nessa fala já deixa bem claro, né, quem vai poder prestar, né, o Exame Nacional esse ano. Se tem alguma colocação em relação a isso, para nós já fecharmos o nosso debate de hoje também. Tá. Bom, primeiro que isso daí é um argumento puramente retórico, né? Eu acho que eu não sei se chegou a pegar quando eu estava falando que o Brasil está indo na contramão de quase todos os países que estão adiando os seus exames. Acho que o Brasil quer ser a exceção da regra. Eu não entendo por quê. E isso não é só na questão do Enem, mas em qualquer outra esfera. Então, acho que essa é a minha pontuação. É apenas um argumento retórico, né? Vai mudar alguma coisa você fazer um adiamento, pelo menos por algum tempo, até ver se está normalizado as coisas, conseguir assegurar, vamos dizer assim, uma certa equidade no Enem? Não sei. Acho que para finalizar talvez seria isso. Para também pegar essa lógica assim, das considerações finais, né? Eu coloco também o meu ponto crítico, né, de que o Brasil ele já é um país com diversas
desigualdades sociais, educacionais, né? E no meu ambiente de trabalho, tanto na educação quanto na área da assistência social, é algo que eu vejo diariamente, né? Então, essa equidade, né, não vai acontecer, né? E os prejudicados serão os menos favorecidos, né? Os sem acesso a uma educação de qualidade, né? Os que não têm acesso a um professor particular, a um cursinho online. Então, eu acho que, primeiro, né, sanar todas essas dificuldades primárias, né, para depois tentar lançar novas tecnologias, né, para que isso, enfim, traga algum tipo de benefício educacional. Mas, assim, a priori, eu vejo muito como uma crítica, assim, né, ao não adiamento da prova do Enem e também a inclusão já desse Enem digital nesse ano de 2020, né, com tudo isso que a gente está vivenciando, com toda essa lógica de isolamento social, né, de a gente estar sem o contato com os nossos alunos, sem poder estar na sala de aula incentivando eles com conteúdos. Então, eu vejo isso bem como um ponto crítico, assim, e eu acredito que os nossos não estão sendo assistidos agora, né? Então, essa seria, assim, a minha consideração final sobre esses temas que a gente levantou, sobre o ensino à distância, o Enem desse ano e o Enem digital. Eu vejo isso como um grande problema, assim, uma grande problemática que vai ficar marcado nesse ano de 2020, né? Seria isso, assim. Estamos vivendo um período muito atípico, né? Eu nunca imaginei estar passando por isso, né? Acredito que você também não. E eu acho que a gente estamos numa bagunça desde que 2019, início de 2019, né? Onde temos uma pessoa que nos governa, mas nos governa que nem o Matheus falou, né? Talvez que a exceção vire regra, né? Então, realmente, né? Como é que essas pessoas estão lidando com isso? Me pergunto, né? Também trabalho com realidades diferentes, né? Quando pessoas chegam no consultório, né? É diferente do que está na saúde pública, né? Então, eu consigo ver esses dois polos diferentes, né? No atendimento de pessoas que têm condições e de pessoas que realmente não têm condições, né? E essa questão fazer Enem já é uma problematização, porque tem várias coisas envolvidas, vários estressores, porque a partir do Enem você vai ter que escolher uma graduação. Será que essa graduação eu quero fazer pro resto da minha vida? Tem todo o envolvimento das famílias, dos amigos, dos colegas, né? Então tem várias coisas que acabam mobilizando o sujeito para fazer aquilo, né? E para alguns talvez seja a única oportunidade que tem, né, de se fazer o Enem. Daqui a pouco possa fazer ano que vem, no ano que for, mas daqui a pouco, pela sua condição, não vai poder dizer assim, esse ano eu não vou fazer, porque eu vou poder fazer uma graduação daqui a pouco, pelas exigências sociais, ele tem que largar a sua opção de estudo para ter que ir fazer seu próprio sustento, né? Então, eu acho que isso, assim, eu utilizo as palavras de vocês assim, para realmente demonstrar que estamos vivendo uma situação, além de ser atípica, muito triste, né? Porque a gente não se sente seguros com as pessoas que nos dizem, faça isso que vai dar certo, né? E a gente, toda vez que ouve, gera mais insegurança e ansiedade, né? Então, lidar com isso não dá conta, porque se já é difícil fazer o Enem, tendo o suporte de um professor o tempo, né, durante os seus períodos de aula, imagina assim, né, para as pessoas que não têm, né, esse acesso, assim, né. Então, né, eu acho que eu desejo boa sorte, né, às pessoas que vão ter que fazer o Enem esse ano, porque eu acho que não vai ser só de estudo, vai ser de sorte que eles vão precisar para conseguir ter um bom desempenho, assim, né, sendo autodidata, porque querendo ou não é dessa forma, né. Eles têm que ser autodidatas, né? Tem que
já está toda uma rotina, que minha frente falava no início, né? Daqui a pouco tem um pai que estão em casa, tem irmão, daí a mãe diz, cara, isso estava aquilo, aí o estudo acaba por ficando, então tem muitas coisas envolvidas, né? Que em muitos casos não tem muito, né? Por falar assim, né? Mas já é angustiante e realmente essa questão digital para algumas pessoas não vai ter, essas pessoas realmente não vão desistir e vai ter a evasão que você falava naquele início, né, no meio da nossa fala de hoje, de que algumas pessoas, por não se sentirem apropriadas e com entendimento digital, não vão fazer, né? Então, realmente é uma situação bem delicada e eu realmente, além de, né, de desejar sorte, espero que as pessoas, dentro das suas possibilidades, consigam atingir os seus objetivos. Então, pessoal, um último questionamento, né? Considerar como até uma cutucada, né? Sobre todo esse nosso debate que nós tivemos hoje, né? Um posicionamento possível para auxiliar os nossos estudantes durante esse tempo de pandemia. Vocês têm alguma sugestão? O que vocês, como professores, né, ou atuantes da área, né, da educação e da saúde, como que nós podemos intervir diretamente, né, em situações como essas para garantir um melhor aprendizado dos nossos estudantes nesse contexto? Vocês têm alguma sugestão, alguma ideia? O que vocês já estão fazendo? O que vocês viram que já estão se organizando? Nós já vimos aí a questão do TCU, né, do Tribunal de Contas da União, que já deu uma boa pressionada lá no MEC, né? Mas nós que estamos lá na ponta, né, que nós conhecemos os nossos estudantes, né? O que nós podemos fazer agora, né, para auxiliar os nossos estudantes em relação a esse contexto? Eu acredito assim que cada professor desenvolveu o seu papel, né, de agente educador. E se nós não vamos conseguir, enquanto categoria docentes, mudar isso, esse cenário na educação, do Enem para esse ano e da instalação do Enem digital, o meu papel enquanto educador é incentivar os meus alunos. É o que eu estava conversando com eles, acho que ontem, eu não me lembro bem, mandei no grupo do terceiro ano, né, que vai prestar o Enem, que o nosso maior desejo, né, o nosso maior orgulho é ver eles dando continuidade nos estudos, né? Uma das minhas maiores alegrias foi ver os meus alunos indo para a Universidade Federal, que eu me formei, sabe? As minhas alunas indo cursar filosofia, história, geografia. Isso, para mim, foi, assim, uma alegria que eu não tenho como descrever, sabe? Porque é uma universidade que eu tenho um sentido de pertencimento, sabe? Então, quando elas me falaram, prof, eu vou prestar o vestibular, vou tentar na UFES, e elas entraram, e daí eu encontrei elas na Universidade Federal, no fórum que eu fui assistir, isso para mim não tem preço, sabe? Saber que ainda eles estão conseguindo ocupar alguns lugares, né? E a gente tem uma universidade pública de qualidade, né? Então, o meu papel agora, nesse cenário caótico, é incentivá-los, né? Incentivar eles de todas as formas para que eles não desistam da educação, porque eu acho que a educação é o caminho, sabe? Não me referindo ao financeiro, isso não, sabe? Mas é um caminho crítico, é um caminho de intelectualidade e é um caminho de autonomia, né? Então, é isso que eu quero criar nos meus alunos, né? Não pensando que eles vão entrar numa faculdade para enfim, com certeza a mobilidade social existe, mas mais do que isso é a autonomia deles enquanto seres intelectuais. Então, o meu papel agora, nesse cenário assim difícil, é incentivar eles de todas as formas. Seria aí. Bom, eu acho que também eu concordo muito com o que a Fran diz, não tem nem como eu ir contra o que ela acabou de falar, né? Eu também gostaria só de, né, passar uma mensagem também, é que o Rio Grande do Sul, o governo do estado, ele está disponibilizando aulas online também, tem no YouTube e tem na TVE.
a partir, acho que do dia 18, se eu não me engano, a partir das 8 horas da noite, ou das 6 da noite até as 10 da noite, também tudo de segunda a sexta, parece que vai ter as aulas, então quem não está conseguindo, porque, né, pelo sim, pelo não, é melhor se preparar do que ter o Enem, a gente não se preparou, então se preparem, estudem, por mais horrível que possa parecer o cenário atual, o estudo é sempre necessário, independente das circunstâncias. É isso, muito obrigado, e eu agradeço a ti também, Maicon, pelo convite, tá? Muito obrigado. Valeu. E desculpa a minha internet. Tudo bem, faz parte. A gente também agradece, viu, Maicon? Obrigada pelo convite. E obrigada a Daia, que aceitou, que eu convidei ela de última hora. Eu falei, vamos lá para conversarmos um pouco sobre o nosso cenário atual. E ela topou de primeira, assim, então eu agradeço mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Falei pouquinho, né? Porque acho que é uma questão realmente de uma discussão social, né? Eu acho que o que a gente está fazendo é que algumas pessoas talvez não veem pelo mesmo olhar que a gente está tendo, né? Daqui a pouco está naquela pressão, tem que sair, e acho que tem que ser muito pensado, que nem vocês falaram, problematizado, porque é uma questão que envolve pessoas, né? E as pessoas não ficam fora disso, particularmente me dói um pouco. Porque eu acho que a educação realmente é para todos deveriam ter minimamente condições de instigar um pouquinho essa questão intelectual, né? Que todos nós temos, e quanto mais isso se desenvolve, mais a gente sente também. E a questão da alteridade enquanto sujeito, né? Isso aí, pessoal. Então, eu tenho a agradecer muito o debate de hoje. Foi muito proveitoso. Eu sou um apaixonado pela educação, então eu amo falar sobre educação, né? E que bom que tive essa oportunidade de conversar com vocês hoje. Então, já encerrando, né, o nosso debate de hoje, eu quero agradecer a você também que estava aí assistindo, né, o nosso debate. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, né, que conforme vai dando, a gente vai conversando também. Vou ver com os nossos convidados também, se eles quiserem. Vou deixar lá disponível lá o contato deles também, se alguém quiser entrar em contato com eles para tirar alguma dúvida mais em específico também. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, né, no debate de hoje, e obrigado a você que nos assistiu. E acompanhe o nosso canal, que vai ter novos vídeos e muitas outras temáticas também muito interessantes. Fiquem em casa, se cuidem, e é isso daí. Até a próxima.